a mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga assim: Senhor Jesus, fala conosco através da sua palavra. Quem se assentar adorando Jesus com palmas de vitória, louvado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Aleluia, Jesus. Eu acredito quando o salmista Davi escreve estes salmos, nós sabemos que o salmista Davi, antes de ser rei, ele era, aleluia, Jesus, pastor de ovelhas. E o período em que ele era um pastor de ovelhas, ele era um jovem, ele era um mancebo, era alguém que estava lá no campo disposto, se fosse preciso, dar a sua vida pelas ovelhas a qual ele estava cuidando. A Bíblia não dá, aleluia, Jesus, no profundo, quando foi, como estava Davi, mas eu acredito que Davi, naquele dia que compôs este salmo, ele estava talvez assentado em algum lugar, assentado sobre uma pedra, talvez ele estava observando as ovelhas a qual ele cuidava, talvez ele estava observando, aleluia, Jesus, ali, as ovelhas se alimentando. E eu acredito que quando ele começa a escrever estes salmos, talvez por algum momento ele começa a meditar em algumas situações da sua vida, em algum momento talvez ele comece a trazer a recordações, a sua memória de alguns fatos, de alguns acontecimentos, e por isso ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz ver espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando ele diz desta forma, eu acredito que como um bom pastor, como um bom cuidador das suas ovelhas, porque logo adiante nós vamos ver que ele diz: conduz as águas tranquilas. E todo o povo sabe, todos nós sabemos que Israel é um lugar árido, Israel é um lugar muitas vezes de mudanças, muitas mudanças no seu clima, e todo bom pastor tinha que pegar as suas ovelhas, talvez subir uma coluna e levar adiante, aleluia, Jesus, em uma colina, em uma alta montanha, as suas ovelhas, para que tivessem pastos verdejantes para se alimentar, para comer. Eu acredito que ele começa então a meditar nisto. Recordamos quando ele foi até Saul para se dispor a lutar com o gigante, quando Saul olha para a sua estatura, pequeno, ruivo, uma pessoa talvez desprezada, e Saul olha para ele, para a sua pequena estatura, dá-lhe armas, dá uma vestimenta, mas ele diz, e Saul, o próprio rei Saul dizia: olha, como é que você vai lutar com esse gigante se você não tem experiências em guerra? Mas Davi, cheio de fé, acreditando, confiando sempre no Deus Todo-Poderoso, ele disse: olha, rei, eu estava lá no campo cuidando das ovelhas de meu pai, veio o leão e eu matei com as minhas mãos. E um outro dia eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, de repente veio o urso e eu também o matei, o rasguei pelo meio. Sabe o que ele estava dizendo? O mesmo Deus que me entregou o leão, o mesmo Deus que me entregou o urso, esse mesmo Deus me entregará nas minhas mãos esse circunciso, esse gigante. E ele começa então a lembrar talvez do que estava passando, e agora por um período ele entende que ele era pastor de ovelhas, sabendo tudo o que ele tinha que fazer pelas ovelhas. Agora ele se dispõe a dizer: olha, Deus, eu vou sair por algum instante de uma posição de pastor e vou me colocar na posição de ovelha, mas eu vou colocar o Senhor como pastor da minha vida. Eu acredito que ele começa a olhar aquelas ovelhas, crendo como assim ele cuidava das suas ovelhas com amor, com zelo, assim como ele alimentava aquelas ovelhas, dava da melhor água, levava essas ovelhas para repousar talvez em uma sombra. Agora ele diz: eu vou entregar a minha vida assim como meu pai me entregou essas ovelhas para eu cuidar, eu vou entregar a minha vida ao Deus Todo-Poderoso, aos seus cuidados. E todo homem e toda mulher, toda pessoa que entrega a sua vida a Deus, a Bíblia no Salmos 37, versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então nós temos que crer, quando o salmista sai da posição de pastor, mas coloca-se como ovelha espiritual e coloca acima de tudo Deus Todo-Poderoso como seu pastor, seu cuidador, seu ajudador,
ele tinha certeza, ele tinha confiança que não lhe faltaria nada nesta vida. Poderia passar por momentos difíceis, porque ele diz: olha, ainda que eu passe no vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Eu tenho um pastor, eu tenho um ajudador, eu tenho um guarda. Este me guarda de dia, este me guarda de noite, e se preciso for, dará a sua vida por mim. Ele tinha certeza disso. Nós vemos no Novo Testamento, Jesus diz: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E quem foi o bom pastor? Jesus é o bom pastor. Ele deu a vida dele lá no Calvário, por mim e por você. Mas depende de mim, depende de você, confiarmos os nossos passos, confiar as nossas vidas na mão deste Deus tão grande, na mão deste Deus tão poderoso. Talvez você está aqui nesta noite e nós pensamos: são tantas lutas, são tantas dificuldades, tantos medos, tantos desvadeios que vêm na nossa vida, que muitas vezes olhamos para um lado, olhamos para outro, e o problema nosso é que muitas vezes nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, olhamos o problema que está logo à frente, olhamos para trás de onde viemos, mas se esquecemos de uma coisa, como diz o salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro está, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Precisamos confiar nesse Deus independente da circunstância. Precisamos confiar nesse Deus independente o vento, independente a tempestade, independente do dia da enfermidade, independente do dia que vier assolar o problema mais terrível sobre a nossa vida. Nós temos que estar confiante. Assim como Deus cuida do seu povo, nós podemos deitar e descansar em paz, porque seremos guardados e livrados pelo Todo-Poderoso. E o salmista continua dizendo: olha, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Eu acredito que nesses tempos que estamos vivendo não tem mais isso. Mas eu, quando eu era pequeno, eu lembro que eu chegava na igreja, e não estou falando isso por modo de condenar irmãos ou irmãs, não. Tudo vai de um aprendizado, tudo vai de um momento. Eu lembro que muitas vezes eu chegava na igreja, acontecia alguma coisa com as irmãs diziam assim: eu vou orar, está debaixo do meu joelho, vai morrer. Misericórdia. Era assim, infelizmente era assim, muitos irmãos por falta de conhecimento. A fulana me fez isso, eu vou orar, está debaixo do meu joelho. O que é isso? E eu cometi já uma vez, por 2 vezes eu cometia um erro na minha oração. Uma das situações, quando eu ajudei muito um rapaz, e esse rapaz por alguns momentos teve uma queda, e quando ele teve a queda eu me revoltei, fiquei bravo. Eu disse: meu Deus, eu luto pela criatura, parece que a criatura não se ajuda. E eu fui orar, mas tudo é um aprendizado. Eu disse: Deus, não tem mais jeito, não, mata, que é a melhor coisa que faz. Eu orei, esqueci da oração. Passou-se dias, eu passei uma luta tão grande, dobrei o joelho, levantei a mão e disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus me lembrou da oração passada e disse assim: ué, não pediu para matar o teu amigo? E se eu fizesse o mesmo contigo? Baixei a cabeça em lágrimas e eu disse: Deus, me perdoa, eu preciso aprender a orar. Às vezes tomamos uma decisão diferente. O salmista aqui está dizendo: não, ele não está dizendo mata meus inimigos como somos meus adversários, não. O salmista diz: prepara uma mesa perante mim na presença dele, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Olha o que ele estava dizendo: se eu estiver cheio do Espírito Santo, até os meus inimigos comerão comigo na minha mesa e reconhecerão o meu Deus como o seu Deus também. E a Bíblia diz que aqueles que estão no Senhor, até com seus inimigos terão paz. Então não se importe com aquele que muitas vezes é um incômodo, com aquele que muitas vezes peleja contra ti, mas comece a orar por ele, porque você terá paz e o nome do Senhor será exaltado sobre você e sobre a tua casa. É Deus quem faz esta obra. Em outra ocasião eu estava passando uma luta muito grande. Eu disse: Deus, e não se escandalize, porque a Bíblia diz que Deus mata, e eu aprendi isso. Eu era bastante jovem, eu estava no culto e fui chamado para orar por revelação, e quando Deus me dá uma revelação, eu cheguei a sentar. Deus falou assim: está vendo aquele homem lá? Eu falei: estou. Diga a ele que se ele não parar de bater na esposa dele, espancar a esposa dele, porque ela é minha serva, eu mato ele. E eu confesso, eu era bastante jovem, eu não tinha lido que Deus matava na Bíblia. E a resposta
falei, não vou entregar uma revelação dessa não, isso não é de Deus não, meu Deus. Rapidamente deu uma oportunidade para a irmã, que até tomar um ar. Eu falei, meu Deus, isso não pode ser de Deus. Eu vou dar uma oportunidade para aquela irmã que chama 3 pessoas, enquanto ela ora e chama 3 pessoas por revelação. Deus vai ter que falar comigo na palavra que Ele mata. E eu abri a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia estava escrito, eu sou o Senhor, fora de mim não há outro, eu faço e eu desfaço, eu mato. Opa. Falei, vou ler de novo. Eu fiquei tão assustado com aquilo, mas eu aprendi uma coisa, que o mesmo Deus que mata, Ele é um Deus que diz assim, não tem prazer na morte do ímpio. Antes que ele se converta, que ele se arrependa e que se transforme pelo poder da sua palavra. Salmista Davi não estava pedindo morte, não estava pedindo para Deus destruir os seus inimigos, mas estava pedindo que através da unção que estava sobre a vida dele, eles fossem restaurados pelo poder de Deus. E ele termina esse salmo dizendo, olha, certamente a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele estava falando de tempos, aleluia, Jesus, de muitos distantes, ele estava falando do futuro, ele estava dizendo, se a bondade e a misericórdia do Senhor estiver comigo, eu vou viver por muitos e muitos anos, e em todo este tempo, eu habitarei na casa do Senhor, eu estarei na presença do Senhor, porque é a mão, é a bondade, é a misericórdia, a mão amiga de Deus que me tem sustentado. Eu estarei na presença do Senhor, e todos verão Deus, verão a glória, a presença de Deus sobre a minha vida. Estamos numa noite de gratidão, é tempo de nós agradecermos a Deus por estar aqui, é tempo de nós dizer obrigado, Senhor Jesus, porque como eu já disse, o convite veio, passou, levou milhões de pessoas, mas eu e você estamos aqui por causa da bondade, da misericórdia do Senhor sobre nós. Eu tinha o meu irmão que ele levantava pela manhã, a primeira coisa que ele fazia, e às vezes hoje, meu irmão levantava pela manhã e às vezes eu acordava no meu quarto. Um dia ele reclamava do café que estava muito doce, outro dia reclamava que não tinha açúcar, um dia o café estava fraco, outro dia o chinelo estava fora do lugar, e por muitos meses eu vi ele só reclamar, e um dia eu estava acordado e levantei. Quando ele começou a reclamar, eu disse, o Senhor te repreende. Ele olhou assustado em mim, eu disse, querido, aprenda a agradecer a Deus. Aleluia! Aprenda a agradecer a Deus. Se queixamos de tanto e esquecemos do muito que Deus tem feito por nós. Se eu estou aqui, é a bondade do Senhor. Se você está aí, é a bondade de Deus. E você pode dizer, mas como é que você tem tanta certeza? Quantos deitaram ontem, estavam bom e não levantaram? A minha mãe deitou e não levantou alguns anos atrás. Mas eu deitei, dormi, levantei, você deitou, dormiu e levantou. Sabe por quê? Porque a bondade, a misericórdia do Senhor é que tem te sustentado. Mais um dia de vida te deu, Senhor. Então nesta noite é noite de gratidão, é tempo de dizer, jamais eu vou me afastar de ti, jamais eu vou te abandonar, passe a luta que passar, venha o vento que vier, sopra o que soprar, levante quem levantar, eu não vou te deixar, porque a tua bondade, a tua misericórdia me sustentam, ela me segue, ela me, aleluia, Jesus, é a causa de eu não ser consumido vivo. E esta promessa não é somente para mim, mas para toda a minha casa, para toda a minha família. É a presença, é a graça, como disse, aleluia, Jesus, Moisés ao Senhor, dizendo, Senhor, se tu não fores conosco, não faça sair deste lugar. Aleluia, Jesus. Se o Senhor estiver conosco, coisas tremendas acontecem. Eu lembro quando houve um grande furacão, se não me foge da memória, foi o Katrina, numa região dos Estados Unidos, e havia uma senhora de muita idade, e deu-se ordem para evacuar toda aquela região, e aquela mulher com muita fé, porque ela não tinha para onde ir, é verídico o que eu estou contando. Quando chegou as autoridades para evacuar o lugar, para que todos saíssem, ela era a única serva, a única cristã que morava naquele vilarejo. Quando chegaram, disseram, olha, vai ter que sair por isso, mais isso, mais isso. Ela disse, eu não vou sair. A senhora quer morrer? A senhora vai ter que assinar um termo. E ela assinou. Ela disse, eu vou ficar aqui, porque o meu Deus me guardará e guardará a minha casa. E veio o furacão. Passou
ela nem sequer uma telha saiu. E lá nessa cidadezinha iniciou-se um trabalho e ela é uma ganhadora de almas para a glória do Senhor Jesus. Sabe o que é isso? É confiança. Independente o vento, independente a luta, querido e querida de Deus, entenda, agradeça a Deus. Diga obrigado, Senhor. Tá bom, glória a Deus. Tá ruim, glória a Deus. Quem já viu que muitas vezes a gente levanta, tá chovendo, oh meu Deus, por que tanta chuva? Daí quando tá muito seco o tempo, meu Deus, não aguento mais esse tempo seco, tem que ter chuva. Hoje está frio demais, amanhã está calor demais, em todo o tempo, em todas as coisas, sabemos, temos que dar glória e exaltar o nome dele, porque tudo é para a honra e para a glória do Senhor, e ele sabe cada coisa na sua medida, ao seu tempo, para a minha e para a sua vida. Sejamos gratos ao Senhor e os nossos dias serão prolongados para a glória de Deus. Que o Espírito Santo continue falando a cada coração aqui nessa noite. Seja grato, seja grato, seja grato a Deus em todo o tempo. Eu já passei por tantos ventos, por tantas lutas, e posso dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Um determinado dia eu estava em um determinado lugar e eu todo dia quando eu levantava eu dizia assim: obrigado, meu Deus. E os meus amigos diziam: você está doido? Obrigado? Eu falei: sim, estou vivo. E eles diziam: meu Deus, mas esse lugar é inferno. Eu dizia: não, o inferno é muito além disso aqui. Aonde estiver a presença de Deus, eu acredito que se estiver lá no inferno, a presença de Deus estiver lá, não tem problema, porque com a presença de Deus nós seremos vitoriosos. Peça a presença de Deus na tua vida, seja grato a partir de hoje. Às vezes eu já vi muitos, não sei nem por que estou falando, mas alguém precisa ouvir. Eu já vi mães, e escuto hoje da boca de alguns jovens, eu digo assim: a minha vida podia ser melhor, mas a vida da minha mãe era amaldiçoar os meus dias. Não amaldiçoe seu filho. Talvez não é o que você queria, não é do jeito que você queria, talvez te desagrade em algumas coisas, mas quando você olhar para ele, diga assim: oh, bênção de Deus, coisa linda de Jesus, o pregador do Evangelho. Pode ser mais atribulado, ele vai ser transformado pela tua palavra, pela palavra de Deus, mas lance sobre ele palavras de bênção, palavras de vitória. Eu lembro uma vez, não se escandalize, nós estávamos na sede de Joinville e tinha um encontro, era culto de casais, e no final do culto o pastor Laércio Barros na época chamava todos os casais lá para frente. E ele chamou: vou chamar minha querida esposa, vamos dar as mãos e quero todos os casais. Lá vinha um irmão, esse irmão era uma benção. E ele vinha tropicando, e ele veio rápido para frente, e a esposa dele, coitadinha, já muito doente, vinha bem devagarinho. E ele, o pastor perguntou para ele: irmão, cadê a sua esposa? Não se escandalize que eu vou falar. Ele virou para o pastor: Satanás está vindo ali. O pastor disse: sangue de Jesus tem poder. O pastor ensinou ele a mudar o jeito dele falar com ela. Você acredita ou não? Ela foi curada. Jesus foi curando, e hoje estou lá que na bênção. Eu lembro dele, ele dá risada, ele disse: precisei muito ser transformado pelo poder de Deus. Já vi muitos dizer: meu marido é isso, minha esposa é aquilo. Deixa esse lado, diga: é uma bênção, é um pastor, é uma missionária, é um servo, é uma serva de Deus. Meu filho pode estar perdido, mas ele pertence a Deus, e ele é de Deus, e ele vai fazer a obra de Deus. Acredite, isso é gratidão, e Deus vai te recompensar. Se coloca de pé com a sua oferta, seu voto, sua contribuição, aquilo que